Olá pessoal, meu nome é Denis Servinskis e você está no canal do Apostolado Medjugorje Urgente. Hoje iremos falar sobre a cruz votiva ou a cruz do Križevac, na montanha chamada Križevac, retirado do livro da jornalista nativa de Medjugorje e testemunha ocular dos acontecimentos das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, Mirjana Stanislava Vasili Zucarini. Esta impressionante e belíssima história. Convido você a não pular o vídeo, nem ficar adiantando, mas assistir até o final para poder entender os acontecimentos em Medjugorje, né? É muito importante para que tenhamos a verdadeira história no nosso coração, na nossa mente, para que possamos passar para as outras pessoas este local belíssimo que Nossa Senhora escolheu para chamar o mundo à conversão. E assim ela narra: certo sacerdote, o padre Bernardin Smolian, que viveu as agruras da fome e da pobreza numa tentativa de unir os seus paroquianos exaustos, prometeu erigir uma grande cruz no Monte Sipovac para comemorar os 1900 anos da paixão e morte de Jesus. Com este gesto, tencionava consagrar a sua paróquia a Cristo, o Salvador do mundo, protegendo-a assim de todos os males, incluindo o granizo, que muitas vezes destruía as vinhas e as plantações de tabaco. Os paroquianos concordaram e muitos deles, a pé e descalços, transportaram sacas de cimento, barras de ferro e vigas de madeira, entre outras coisas, que o meu pai tinha transportado até ao sopé do monte, que tinha por volta de 537 metros de altura. Desde então, o Monte Sipovac passou a chamar-se Križevac. Os mestres Ant Herzog, Dugan Zic, de Miletina, e Nicola Vasili Grilic ergueram então uma cruz com 10 metros de altura. Algumas relíquias sagradas que faziam parte da cruz de Cristo foram especialmente trazidas de Roma e colocadas na interseção da cruz, no meio da cruz. No dia da consagração, toda a paróquia subiu a montanha rumo à cruz, trilhando um caminho rochoso por entre espinheiros, onde cresciam a salva e os freixos. Rezavam o terço e cantavam a Nossa Senhora. O padre da paróquia abençoou a cruz e o padre grego Vasili, nascido em Medjugorje, celebrou a primeira missa. Desde então, todos os anos, em setembro, celebra-se a Santa Missa no Monte Križevac. Os fiéis de Medjugorje não deixaram que a cruz guardasse a aldeia sozinha. Desde o início, verificaram-se muitas peregrinações silenciosas. Sempre que alguém se sentia vacilar, dirigia-se ali. Havia quem fosse até a cruz de joelhos, por cima de pedras afiadas. No dia da véspera de São João, em 1937, o padre Jenko Vasili, assassinado alguns anos depois durante a guerra, celebrou uma missa em honra da Virgem. Por essa ocasião, os paroquianos iluminaram a cruz e fizeram um cálice com lâmpadas de querosene e uma hóstia por cima. As pessoas ali chegadas dos lugares vizinhos ficaram maravilhadas. O padre Bernardis Smolian queria construir uma igreja nova e maior, mas não tinha dinheiro para isso, pelo que se contentou em abrir os alicerces. O arquiteto Stepan Podovich de Zagreb fez a planta da igreja, alterada anos depois pelo padre Pio Nuit, que reduziu o tamanho das naves. Pouco antes de instalar a Segunda Guerra Mundial, tinha-se dado início à construção de uma igreja demasiado grande para uma aldeia tão pequena. No entanto, e segundo reza a tradição, o arquiteto terá afirmado que projetaram uma igreja que um dia viria a ser demasiado pequena. Chegou então a Segunda Guerra Mundial, mais terrível que a primeira, que se transformou numa guerra civil entre o antigo reino da Iugoslávia. O antagonismo entre croatas e sérvios alcançou o auge.
Os croatas desejavam a independência, dado não suportarem mais os 8 séculos de escravidão sob a opressão estrangeira. Por seu lado, os sérvios não queriam perder os privilégios ou papel dominante que tinham exercido sobre as nações dos Balcãs. Tentavam, por isso, fortalecer o seu poder. Numa época de confusão generalizada, o comandante comunista Tito, apoiado pelos seus partisanos, alcançou o rio Isonzo, na Itália. O então primeiro-ministro inglês Winston Churchill perguntou aos aliados se tensionavam deixar este homem conquistar Roma. Foi Churchill também que apoiou Tito. Ele permitiu fundar uma nova Iugoslávia no meio das cinzas do antigo reino. Tratava-se de uma Babilônia de 6 repúblicas, onde havia 3 línguas oficiais e 3 religiões diferentes: a católica romana, a ortodoxa grega e a islâmica. Tudo isto aconteceu sob o jugo de um regime comunista ateu, um perigoso inimigo da fé que fez todos os possíveis para afastar de Deus o espírito do homem. Com o aproximar do fim da guerra, os católicos croatas, bem como muitos outros, fugiram para a Áustria para escapar ao comunismo. Os aliados, que supostamente deviam proteger os exércitos e os civis, que se rendiam, mandaram-nos de volta para as mãos dos partisanos iugoslavos. Durante este calvário morreram 200.000 pessoas. Os partisanos executaram sumariamente durante a sua fuga, principalmente os croatas da Herzegovina. Os meus avós maternos sobreviveram milagrosamente. Quando regressaram com os 3 filhos mais novos à sua casa, que fora totalmente saqueada perto de Medjugorje, a minha avó, Ândia, viu o crucifixo na parede do quarto e disse, cheia de esperança e fé: os inimigos levaram-nos tudo, menos a bênção de Deus. Imediatamente após a guerra, centenas de sacerdotes foram executados na Bósnia-Herzegovina. O padre da paróquia, que fora diretamente responsável pela construção da cruz votiva de Medjugorje, foi morto em Mostar, juntamente com o padre Gregor Vasili. Foram ambos afogados no rio Neretva. Portanto, a sua sepultura é desconhecida. Todas as posses da igreja foram confiscadas e o clero foi destituído. Medjugorje perdeu 368 habitantes na guerra. Muitos emigraram. A minha mãe, sem saber se o marido estava vivo ou morto, pegou em mim e no meu irmão bebê e caminhou durante dias rumo a Zagreb. Depois de muitas provações, a minha família voltou a reunir-se e instalou-se em Opatija, na Croácia. Depois da guerra, o Partido Comunista revelou imediatamente o seu verdadeiro rosto, abolindo o catecismo nas escolas. Nessa época, eu tinha terminado a 1ª classe e aprendera na catequese que Deus tinha criado o mundo. Na 2ª classe, ensinaram-me que Deus não existia e que o homem descendia dos macacos. A nova ordem social, que era obra do anticristo, baseava-se supostamente na liberdade dos trabalhadores, que tinham a garantia de viver em fraternidade e harmonia à custa da perseguição daqueles que usavam a cabeça. O verdadeiro objetivo oculto era o de criar gerações de gente dependente e obediente que vivesse constantemente no medo e na desconfiança, deixando-se assim controlar mais facilmente. Só fazendo aqui uma correção, porque os nomes croatas são bem difíceis de soletrar. O arquiteto se chamava Stjepan Podolski de Zagreb. Como Nossa Senhora falou, a construção daquela cruz que foi erigida no Monte Križevac já estava nos planos de Deus. Nossa Senhora disse numa mensagem em 1981 que ela estava constantemente ali pedindo pelos pecadores, pela conversão dos pecadores. Nós somos pecadores, necessitados da misericórdia de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família.